Existem batalhas que se travam em salas de reunião com a mesma intensidade de campos de guerra. Disputas onde cada palavra é uma arma, cada estratégia um golpe calculado, e a vitória significa muito mais do que números em uma conta bancária. Esta é a história de Enio Vasconcelos, magnata da indústria aeroespacial brasileira, dono do maior conglomerado de tecnologia de satélites da América Latina, e Celeste Drummond, sua assistente executiva, que ascendeu de estagiária a estrategista-chefe em apenas 6 anos. Quando um consórcio internacional de investidores árabes e asiáticos anunciou interesse em aportar $400 milhões no projeto de lançamento de uma constelação de satélites de comunicação de baixa órbita, Enio e Celeste se viram frente a frente, não como aliados, mas como competidores diretos. Porque o consórcio estabeleceu uma condição inusitada. Queriam ver duas propostas independentes, da mesma empresa, competindo entre si. O melhor projeto levaria o investimento, o perdedor, a demissão. E o que começou como uma disputa profissional revelaria verdades que ambos passaram anos enterrando. Verdade sobre lealdade, sacrifício e uma conexão que o orgulho jamais permitiu que admitissem. Antes de continuarmos, comente aqui embaixo de onde você está assistindo este vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e fique até o final, porque esta história vai mostrar que às vezes as maiores batalhas revelam as verdades mais profundas. Florianópolis ostentava o sol radiante característico de janeiro quando a notícia chegou à sede da Vasconcelos EOTech, localizada no Parque Tecnológico Alfa. O prédio de vidro espelhado refletia o azul intenso do céu catarinense, mas dentro daquelas paredes, uma tempestade estava prestes a começar. Enio Vasconcelos construiu seu império com as próprias mãos, depois de perder a esposa na Tércia, em uma complicação absurda, durante um procedimento de colonoscopia de rotina, quando um equipamento mal esterilizado causou uma perfuração intestinal seguida de sepse. Ele tinha 32 anos e um sonho impossível: colocar tecnologia brasileira no espaço. A dor da perda o transformou em uma máquina de eficiência. Cada contrato assinado, cada satélite lançado, cada vitória empresarial era uma forma de provar que ele tinha controle sobre alguma coisa neste mundo caótico. Aos 46 anos, Enio era conhecido no mercado internacional como o homem que nunca perdia uma negociação. Celeste Drummond tinha 31 anos e uma história que poucos na empresa conheciam. Filha de um pescador de Garopaba, que perdeu tudo em uma tempestade marítima que destruiu sua embarcação e o deixou com dívidas impagáveis, ela cresceu vendo o pai definhar em depressão enquanto a mãe trabalhava em 3 empregos para sustentar a família. Aos 17 anos, Celeste fez uma promessa na beira da cama do hospital onde o pai estava internado após uma tentativa de suicídio. Ela tiraria a família daquela situação. E tirou. Formou-se em engenharia aeroespacial com bolsa integral, fez mestrado em gestão estratégica, trabalhando durante o dia e estudando à noite, e chegou a Vasconcelos EOTech como estagiária determinada a conquistar o mundo. O primeiro encontro entre Enio e Celeste foi absolutamente casual. Ela estava no refeitório da empresa, ainda estagiária de 3º período, quando ouviu um grupo de executivos discutindo um problema crítico em um sistema de propulsão de satélite. Sem pensar 2 vezes, Celeste se aproximou e apontou uma falha no cálculo que eles estavam usando. Os executivos a olharam com desdém, mas Enio, que passava pelo corredor e ouviu a intervenção, parou. Pediu que ela explicasse. E em 5 minutos, aquela estagiária desconhecida resolveu um problema que a equipe de engenharia sênior levava semanas tentando decifrar. Na semana seguinte, Celeste foi promovida a analista júnior. 6 meses depois, já estava liderando projetos. Em 2 anos, tornou-se gerente. Em 4, diretora de estratégia. E em 6 anos, era assistente executiva pessoal de Enio, a única pessoa na empresa autorizada a questionar suas decisões.
Eles se tornaram uma dupla lendária no mercado. Enio com sua visão estratégica implacável, Celeste com sua capacidade analítica sobrenatural. Mas havia tensão naquela parceria. Uma tensão que ninguém conseguia nomear completamente. Discussões acaloradas que pareciam carregar muito mais do que divergências profissionais. Olhares que se prolongaram. Além do necessário, uma familiaridade perigosa que ambos se recusaram a reconhecer. Foi quando o consórcio Almage Investments, representando investidores do Qatar, Emirados Árabes e Singapura, fez contato com a Vasconcelos EOTech. Eles queriam investir $400 milhões no projeto Constelação Aurora, um sistema de 96 satélites de baixa órbita que revolucionaria as comunicações na América do Sul. Mas Shink Koller Al-Weshir, o representante principal do consórcio, tinha uma exigência peculiar. Queremos ver sua empresa se desafiar, ele disse durante a videoconferência inicial, sua voz calma mas firme. Queremos duas propostas completamente independentes. Mesma empresa, mesma infraestrutura, mas visões diferentes. Que seus melhores cérebros compitam entre si. Venceremos nossa confiança à proposta superior. Enio aceitou imediatamente, vendo nisso uma oportunidade de mostrar a profundidade de talento da sua empresa. O que ele não esperava era a próxima declaração de Shink Koller. Senhor Vasconcelos, você lidera uma equipe, e sua assistente, Senhora Drummond, liderou a outra. Vocês terão 60 dias para desenvolver propostas completas, recursos iguais, acesso igual. A melhor proposta recebe o investimento e o líder dessa equipe assume a vice-presidência executiva da empresa. A proposta perdedora resulta na saída do líder. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Celeste, que participava da reunião ao lado de Enio, sentiu o sangue gelar nas veias. Enio manteve a expressão impassível, mas seus dedos se fecharam com força sobre a caneta que segurava. Aceito os termos, Enio disse, sem consultar Celeste. Igualmente, Celeste respondeu, sua voz firme apesar do terremoto interno. Quando a videoconferência terminou, eles permaneceram em silêncio na sala de reunião por longos segundos. Foi Celeste quem falou primeiro. Por que você aceitou sem me consultar? Porque você aceitaria de qualquer forma. Isso é arrogância ou você realmente me conhece tão bem assim? Enio se virou para encará-la diretamente. Nós dois sabemos que essa disputa estava vindo há anos. Talvez seja a hora de resolvermos quem realmente comanda esta empresa. Celeste deu um passo em direção a ele, os olhos faiscando. Você criou esta empresa, mas eu a transformei no que ela é hoje. Metade das vitórias dos últimos 6 anos foram minhas estratégias. E a outra metade foi minha visão. Então que vença o melhor. Eles se encararam com uma intensidade que ia além da competição profissional. Havia história naquele olhar. Havia ressentimento, respeito, admiração e algo mais perigoso que nenhum dos dois ousava nomear. A notícia da competição interna se espalhou pela empresa como fogo em pólvora. Funcionários foram obrigados a escolher equipes. A divisão foi quase meio a meio, o que só aumentou a tensão. Alguns escolheram Enio por lealdade ao fundador. Outros escolheram Celeste porque acreditavam que ela representava o futuro. As equipes se instalaram em andares diferentes do prédio. Sistemas de segurança foram implementados para evitar espionagem industrial interna. Reuniões eram agendadas em horários alternados. A Vasconcelos EOTech se transformou em 2 empresas distintas, ocupando o mesmo espaço físico. Enio montou uma estratégia baseada em sua experiência de 15 anos no mercado. Contatos com fornecedores consolidados, tecnologia testada e comprovada, cronogramas conservadores mas realistas. Sua proposta era a escolha segura, a aposta em terreno conhecido. Celeste foi pelo caminho oposto. Tecnologia de ponta ainda não completamente testada, parcerias com startups inovadoras, cronogramas agressivos que prometiam resultados mais rápidos. Sua proposta era ousada, arriscada e potencialmente revolucionária.
A primeira semana foi de estratégia, a segunda, de execução. Na terceira semana, começaram os golpes. Celeste descobriu que Enio estava usando contatos pessoais para garantir exclusividade com fornecedores-chave. Enio descobriu que Celeste estava recrutando talentos de empresas concorrentes com promessas de participação acionária. Nenhum dos dois estava fazendo nada ilegal, mas ambos estavam jogando no limite da ética empresarial. Os confrontos se tornaram diários. No elevador, nos corredores, na sala de café. Cada encontro era uma batalha velada de palavras afiadas e olhares carregados. Seus fornecedores são dinossauros, Celeste disse em um desses encontros casuais. Seus cronogramas são fantasia, Enio retrucou. Pelo menos eu tenho visão de futuro. Visou-se e execução é apenas sonho. Mas por baixo da rivalidade profissional, algo mais complexo fervilhava, porque eles se conheciam bem demais. Conhecia os medos um do outro, as inseguranças, os gatilhos emocionais. E em uma guerra, conhecimento é a arma mais letal. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Considera também se tornar membro do canal para apoiar nosso trabalho. Continue assistindo até o final porque a disputa está apenas começando. A quarta semana trouxe uma crise inesperada. Um dos principais investidores do consórcio, um grupo de Singapura, ameaçou se retirar devido a instabilidades políticas na região. Se eles saíssem, levariam 80 milhões de dólares com eles, inviabilizando todo o projeto. Shin Collet convocou uma reunião de emergência. Tanto Enio quanto Celeste foram chamados, não como competidores, mas como representantes da empresa. Pela primeira vez em semanas, eles precisam trabalhar juntos. A reunião aconteceu em Dubai, exigindo uma viagem de 15 horas. Enio e Celeste se encontraram no aeroporto Hercílio Luz, ambos surpresos ao descobrir que viajavam no mesmo voo. A empresa havia reservado apenas uma passagem de primeira classe. Alguém no departamento financeiro não recebeu o memorando sobre a competição interna ou tinha um senso de humor perverso. Enio ofereceu trocar para a executiva. Mas Celeste recusou com um aceno de mão. Não preciso de suas gentilezas. Não era gentileza, era profissionalismo. Eles embarcaram em silêncio tenso. Sentados lado a lado por 15 horas, inicialmente se recusaram a falar além do estritamente necessário. Mas 3 horas após a decolagem, quando o serviço de jantar foi servido, a barreira começou a rachar. Você lembra da primeira vez que voamos juntos? Enio perguntou inesperadamente, quebrando horas de silêncio. Celeste olhou pela janela. Como se pudesse evitar a memória. São Paulo. Apresentação para a Embraer. Faz 4 anos. Você vomitou 3 vezes durante o voo. Ela finalmente o encarou, um sorriso relutante nos lábios. Eu tinha acabado de descobrir que tinha medo de altura. Excelente timing para quem trabalha com tecnologia aeroespacial. E mesmo assim você fez a melhor apresentação que eu já vi. Conquistou o contrato enquanto estava verde de náusea. Porque desistir nunca foi opção. Algo mudou no ar entre eles. Uma fissura na armadura. Enio aproveitou. Porque você realmente precisa vencer esta competição, Celeste. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que ele achou que ela não responderia. Então, com a voz baixa, quase inaudível sobre o ruído do avião, ela falou: Meu pai morreu há 3 meses. Enio ficou paralisado. Eu não sabia. Você não disse nada. Porque eu não precisava de condolências. Precisava de propósito. Ela respirou fundo. Ele viveu os últimos 15 anos acreditando que era um fracasso, que não conseguiu prover para a família, que foi fraco. E eu passei esses 15 anos tentando provar o contrário. Mas ele morreu antes de eu conseguir mostrar que valeu a pena, que os sacrifícios valeram a pena. Celeste, se eu perder esta competição, se eu for demitida depois de tudo que construí, será como se ele estivesse certo. Como se no final, eu também fosse uma fracassada. Ela o encarou, os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Eu não posso falhar, Enio. Não desta
vez. Enio sentiu algo se partir dentro dele, porque ele entendia aquilo. Entendia perfeitamente. Natércia me disse algo antes de entrar naquele procedimento idiota. Ela disse: você constrói coisas incríveis, mas tem medo de construir uma vida. Ela queria filhos. Queria uma família. E eu sempre dizia: mais um ano, mais um projeto, mais uma conquista. E então ela morreu, e eu percebi que ela estava certa. Eu tinha medo de realmente viver. Foi a primeira vez que Enio falava sobre isso com alguém. A primeira vez que admite. Então por que você precisa vencer? Celeste perguntou suavemente. Porque se eu continuar vencendo, não preciso parar para pensar no que estou fazendo com minha vida. Se eu perder, terei que enfrentar o vazio que passei 14 anos ignorando. Eles se olharam, e algo fundamental mudou. Não eram mais apenas competidores. Eram duas pessoas usando a mesma armadura para esconder feridas similares. A reunião em Dubai foi tensa. Os investidores de Singapura tinham preocupações legítimas sobre riscos geopolíticos. Mas Enio e Celeste, trabalhando em sincronia involuntária, apresentaram argumentos complementares. Ele focou na estabilidade técnica do projeto. Ela destacou a flexibilidade estratégica que permitiria adaptações a mudanças políticas. Juntos, sem planejar, sem ensaiar, eles formaram uma dupla perfeita. Os investidores concordaram em permanecer no consórcio. No voo de volta, a tensão havia se transformado em algo diferente. Não era paz, mas era compreensão. Nós somos bons juntos, Celeste disse enquanto o avião sobrevoava o Atlântico. Sempre fomos, Enio concordou. Então por que estamos nos destruindo? Enio não tinha resposta. Ou tinha, mas não estava pronto para admitir. De volta a Florianópolis, a competição começou com intensidade renovada. Mas algo havia mudado. Os golpes eram menos pessoais. As estratégias, mais focadas em excelência do que em sabotagem. Foi na quinta semana que a bomba explodiu. Celeste descobriu, por acidente, um documento antigo nos arquivos da empresa. Um memorando de 8 anos atrás, quando ela ainda era analista júnior. O documento mostrava que ela havia sido indicada para demissão durante um corte de custos. Sua assinatura seria uma das 20 eliminadas para reduzir despesas. Mas alguém havia vetado a demissão. Alguém havia escrito no memorando: esta funcionária é crítica para o futuro da empresa. Cortem qualquer outro nome, menos este. A assinatura era de Enio Vasconcelos. Celeste. Foi diretamente ao escritório dele, o documento amassado na mão. O que é isso? Enio olhou para o papel e suspirou. Algo que você nunca deveria ter encontrado. Você salvou meu emprego. Há 8 anos. E nunca me disse. Porque você merecia estar aqui por seus méritos, não por minha intervenção. Mas eu quase fui demitida. E eu garanti que isso não acontecesse porque vi algo em você que mais ninguém via ainda. Vi que você seria essencial. E eu estava certo. Celeste sentiu as pernas fraquejarem. Ela se sentou pesadamente na cadeira em frente à mesa dele. Por quê? Por que você fez isso? Enio se levantou, andou até a janela com vista para a Baía Norte. Você quer a verdade completa? A verdade é que eu nunca admiti nem para mim mesmo. Sim, porque quando eu olhei para você naquele primeiro dia, quando você resolveu aquele problema no refeitório, eu vi Natércia. Não fisicamente, mas a mesma fome de provar algo. A mesma recusa em aceitar limitações. A mesma intensidade. E eu pensei que se eu não conseguisse salvar ela, pelo menos poderia garantir que alguém com aquele mesmo fogo tivesse a chance de brilhar. Celeste ficou em silêncio, processando. Você me viu como substituta dela. No começo, talvez. Mas depois você se tornou muito mais do que isso. Você se tornou a pessoa que me desafia, que me faz pensar, que transforma minhas ideias em algo melhor. Você se tornou. O quê? Enio se virou para encará-la. A pessoa mais importante da minha vida. E isso me aterroriza. O ar entre eles ficou eletricamente carregado. Celeste se levantou, aproximando-se dele. Por que isso te aterroriza?
Porque pessoas importantes podem ser perdidas. E eu não sobreviverei a perder alguém importante novamente. Então você prefere me manter à distância? Me transformar em adversária? Pelo menos assim eu tenho controle sobre o que sinto. Celeste riu, mas era um riso sem humor. Você acha que tem controle? Enio, nós estamos nos destruindo porque nenhum de nós tem coragem de admitir que isso aqui, ela gesticulou entre eles, é muito maior do que trabalho. E o que você sugere? Que paremos tudo? Que admitamos que somos. Que somos o quê? Diga. Mas antes que ele pudesse responder, o telefone tocou. Era Chick Collar. A apresentação final seria antecipada. Eles teriam apenas uma semana para finalizar as propostas. A chamada terminou, mas a conversa entre eles não continuou. O momento havia passado, engolido pela urgência profissional. A última semana foi infernal. Ambas as equipes trabalharam 20 horas por dia. Quando Enio descobriu que a equipe de Celeste estava tendo problemas com cálculos orbitais críticos, ele deixou, anonimamente, a solução na mesa dela. Quando Celeste soube que a apresentação de Enio estava fraca na parte financeira, ela enviou, sem identificação, uma análise detalhada que ele poderia usar. Eles estavam competindo, mas também estavam, secretamente, garantindo que ambos chegassem ao final com as melhores propostas possíveis. O dia da apresentação final chegou. A sala de apresentações estava configurada como um teatro corporativo. De um lado, o consórcio de investidores ocupando a primeira fileira de poltronas de couro. Do outro, a diretoria completa da Vasconcelos EOTech. No centro, um palco onde Enio e Celeste apresentariam suas visões para o futuro. Chick Collar abriu a sessão com palavras simples. Queremos ver não apenas números, mas alma. Mostram-nos porque seu projeto merece 400 milhões de dólares e nossa confiança. Enio apresentou primeiro. Sua proposta era tecnicamente impecável. Cronogramas realistas, parceiros confiáveis, tecnologia comprovada. Ele falou por 45 minutos, cada slide uma demonstração de experiência e competência. Quando terminou, os investidores acenaram com aprovação. Então foi a vez da Celeste. Ela subiu ao palco, mas antes de iniciar sua apresentação, fez algo inesperado. Desliga o projetor. Senhores investidores, ela começou, sua voz firme mas carregada de emoção, vocês nos pediram para competir, para mostrar nossos melhores projetos individualmente. E durante 8 semanas, foi exatamente isso que fizemos. Mas eu estaria mentindo se dissesse que minha proposta é melhor que a dele. Assim como ele estaria mentindo se dissesse que a dele é superior à minha. Murmúrios surgiram na plateia. Enio, sentado na lateral, ficou tenso. A verdade é que ambos os projetos são excelentes, mas ambos são incompletos. Porque foram criados por metades de um todo. Senhor Vasconcelos é a fundação, a experiência, a segurança. Eu sou a inovação, o risco calculado, a visão de futuro. Separados, somos competentes. Juntos, somos imbatíveis. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Chick Collar. Vocês queriam nos testar. Missão cumprida. Descobrimos que podemos trabalhar sob pressão extrema, que podemos competir ferozmente, mas também descobrimos algo mais importante. Descobrimos que nossa verdadeira força sempre foi a parceria. Celeste então ligou o projetor novamente, mas o que apareceu na tela não era sua proposta original. Era uma fusão. Elementos da proposta de Enio combinados organicamente com elementos da sua. Uma síntese que era superior a qualquer uma das visões individuais. Esta é a verdadeira proposta da Vasconcelos EOTech. Não a dele. Não é minha. A nossa. E eu sei que isso desrespeita as regras que vocês estabeleceram. Sei que isso pode significar que ambos sejamos desqualificados. Mas eu prefiro perder respeitando a verdade do que vencer perpetuando uma mentira. Ela olhou para Enio. Porque a mentira é que nós funcionamos melhor separados. A verdade é que sempre fomos mais fortes juntos.
e eu cansei de fingir o contrário. O silêncio na sala era absoluto. Chick Khaled se levantou lentamente, caminhou até o palco, olhou para Celeste, depois para Ennio. Senhor Vasconcelos, o senhor sabia disso? Ennio levantou. Não, mas ela está absolutamente certa. Então o senhor concorda que sua proposta individual é inferior a uma combinação? Sim, sempre soube que sozinho eu era bom, mas com ela, sou excepcional. Chick Khaled sorriu pela primeira vez. Sentem-se, por favor. Tanto Ennio quanto Celeste obedeceram, certos de que acabavam de terminar suas carreiras. Quando propusemos esta competição, Chick Khaled começou. Não era para encontrar a melhor proposta técnica. Qualquer empresa competente poderia nos apresentar números impressionantes. O que queríamos descobrir era o caráter. Queríamos saber se esta empresa tinha liderança que colocava ego acima de resultados ou liderança que colocava verdade acima de vitória. Ele fez uma pausa dramática. Vocês dois passaram 8 semanas se destruindo. E no momento mais importante, tiveram coragem de admitir que estavam errados. Isso vale mais do que qualquer cronograma otimista ou tecnologia inovadora. Os outros investidores começaram a acenar em concordância. O consórcio Almage aprova o investimento de 400 milhões de dólares na constelação Aurora, mas com uma condição: ambos lideraram o projeto. Senhor Vasconcelos como CEO, Senhora Drummond como CEO. Parceria igual, autoridade igual, responsabilidade igual. A sala explodiu em aplausos. Mas Ennio e Celeste mal ouviram. Eles se olhavam como se fosse a primeira vez. Como se finalmente pudessem ver além das armaduras que construíram. Quando a reunião terminou e todos saíram, eles permaneceram na sala de apresentações vazia. O sol de verão de Florianópolis entrava pelas janelas panorâmicas, banhando tudo em luz dourada. Você sabia o que eu ia fazer? Ennio perguntou. Não, mas confiava que você me apoiaria. Como você tinha tanta certeza? Porque você deixou aquela análise financeira na minha mesa. Porque eu sei que você é um homem bom que se esconde atrás de armadura de pragmatismo. Porque eu te conheço, Ennio. Ele deu um passo em direção a ela. E você sabe o que mais eu descobri nestas 8 semanas? O quê? Que eu não tenha medo de te perder para a morte. Tenho medo de te perder por minha própria covardia. Por não ter coragem de admitir que quando olho para você, não vejo uma funcionária, ou uma parceira de negócios, ou até mesmo apenas uma amiga. Celeste sentiu o coração acelerar. O que você vê? Vejo a pessoa que me faz querer construir não apenas empresas, mas uma vida. Vejo a pessoa que na Tércia teria amado que eu encontrasse. Vejo a pessoa com quem quero construir algo que vai além de satélites e contratos. Lágrimas escorreram pelo rosto de Celeste. Você demorou 8 semanas para descobrir isso? Eu sabia há 6 anos. Apenas demorei 8 semanas para ter coragem de admitir. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Eu também sabia. Eles se aproximaram, e quando finalmente se beijaram, foi com a intensidade de 6 anos de tensão não resolvida, de competição que sempre foi apenas uma forma de negar atração, de parceria profissional que sempre quis ser muito mais. Quando se separaram, Celeste sussurrou. Então o que fazemos agora? Agora construímos a melhor constelação de satélites da América Latina. E depois, construímos a vida que ambos fomos covardes demais para começar. Juntos, sempre juntos. Aprendi que separados somos bons, mas juntos somos imbatíveis. Eles saíram da sala de mãos dadas, prontos para enfrentar não apenas o projeto mais ambicioso de suas carreiras, mas também o projeto mais aterrorizante e necessário: construir algo real, vulnerável e genuíno um com o outro, porque às vezes as maiores vitórias não acontecem quando derrotamos nossos adversários. Elas acontecem quando temos coragem de admitir que a pessoa do outro lado da batalha deveria ter estado ao nosso lado desde o começo. E o poder que os uniu não foi o poder do dinheiro ou da competição.
Foi o poder da verdade. A verdade é que alguns parceiros são bons demais para serem desperdiçados em guerras desnecessárias. Se esta história tocou você, deixa aqui embaixo nos comentários o que achou. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e continuar assistindo nossos próximos vídeos. Até a próxima história!